Então, damos assim início a esta nossa reunião. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial, porque começamos com a primeira de 3 audições no âmbito do projeto de lei 349 do PSD, que define o regime transitório de regularização dos edifícios SET e similares das associações sem fins lucrativos. E começamos esta nossa audição com a Liga dos Bombeiros Portuguesa. Explicar só, portanto, que a metodologia foi escolhida pelos vários grupos parlamentares, de ouvir algumas das entidades, e temos muito gosto em receber a Liga, que o Sr. Presidente justificou a sua ausência. Portanto, e em representação da Liga temos os vice-presidentes do Conselho Executivo, se eu estiver errada que me corrijam, Engenheiro Eduardo Correia e o Dr. Rui Rama da Silva, e Secretário Executivo do Conselho Executivo, o Comandante do Quadro de Honra, Clemente Mitra. Portanto, agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa presença, damos início assim a esta nossa audição, desejando a todos votos de bom trabalho. De acordo com a nossa grelha de tempos, temos 7 minutos para a entidade, depois uma ronda única pelos grupos parlamentares, e depois, no final, o total dessas intervenções será novamente devolvido. Não, até esse é os 7 minutos. É 7 minutos. Novamente para a entidade. Portanto, dou a palavra. Muito bem. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. É com particular gosto que a Liga dos Bombeiros Portugueses volta aqui assim à Casa da Democracia, chamada por vós para se pronunciar sobre um projeto de lei que, devemos confessar, para nós constitui uma surpresa. Desconhecíamos por completo que andavam a trabalhar nesta matéria, mas é uma agradável surpresa, no sentido de que, tal como as associações de cariz cultural, desportivo e recreativo que aqui estão referidas no introito deste projeto de lei, também as associações humanitárias de bombeiros, aqui ou acolá, vivem o mesmo problema e a mesma dificuldade. Por isso, acolhemos com agradável surpresa esta iniciativa, porque permitirá, com certeza, também resolver algumas das dificuldades com que algumas das nossas associações se vêm confrontando ao longo dos anos, pelo facto, efetivamente, de existir um conjunto de situações, muitas do passado com décadas e até algumas centenárias, de alguma informalidade na instalação dos quartéis, das secções e dos destacamentos dos corpos de bombeiros, detidos pelas associações humanitárias de bombeiros, que têm, ao longo dos anos, causado algumas dificuldades ou mesmo impossibilidades no seu recondicionamento, nas obras de adaptação, etc., nomeadamente por via dos fundos comunitários, porque, efetivamente, nos últimos anos, essa tem sido a única base de apoio às associações humanitárias de bombeiros para construção de quartéis novos, mas também manutenção, recondicionamento, obras de quartéis existentes, secções ou destacamentos. E, portanto, o facto de existirem algumas situações vindas do passado, em que não há licenças de utilização, em que não há registro de propriedade, enfim, informalidades dos tempos de outrora, têm dificultado, efetivamente, ou mesmo tornado impossível o recurso aos fundos para reconverter essas instalações, precisamente, e adaptá-las aos tempos modernos, por via de não existir essa legalidade e, portanto, os apoios acabam por ser impossíveis de concretizar. Por isso, nós acolhemos com agradável surpresa e com satisfação esta iniciativa e trazemos aqui assim algumas sugestões, não, digamos, no concreto, do articulado, nos detalhes, porque, enfim, aí
nós não conseguimos, enfim, não temos nenhum apoio especial, achamos, enfim, não há aqui nada que nos choque ou que tenhamos a sugerir. A única coisa que gostaríamos então aqui assim de ver de forma mais explícita, para que não houvesse qualquer dúvida que isto também se pode aplicar às ações humanitárias de bombeiros que têm um regime jurídico especial e por isso, por terem um regime jurídico especial, muitas vezes quando não são especificamente referidas numa ou noutra legislação, acaba por depois haver dúvidas se aplica, se não se aplica. Começava logo aqui no introito, quando referem o associativismo de cariz cultural, esportivo e recreativo, tal, acrescentar aqui o associativismo de cariz humanitário, cultural, para tornar explícito que isto também se aplica às ações humanitárias de bombeiros, aos quartéis, às secções e aos destacamentos, para que não haja qualquer dúvida relativamente a essa matéria. E, por consequência, depois aqui assim também no terceiro parágrafo, quando faz aqui referência à maioria das coletividades implantadas no território e tal, pronto, isto é confundir um bocadinho a natureza das ações humanitárias com o associativismo e com as coletividades, o clube do chinquilho e do jogo de cartas, com as ações humanitárias de bombeiros. Também é uma confusão que às vezes se faz, algumas vezes é positivo ou resulta bem fazer, outras vezes nem tanto, e portanto a sugestão aqui assim, tal qual como na primeira linha do primeiro parágrafo, por aqui explícito, o associativismo humanitário, pronto, que já dá o chapéu para as ações humanitárias de bombeiros, também aqui no terceiro parágrafo, fazer aqui referência à maioria das coletividades e ações humanitárias de bombeiros, e depois continuar o texto, pronto, isso já dá o chapéu também para os bombeiros. Depois, aqui, pronto, depois está bem, não tem questão. No objeto, o objeto também está bem, a alinear com este articulado regime de regularização dos edifícios e similares de associações sem fins lucrativos. Pronto, cobre, porque as associações humanitárias de bombeiros são, por natureza, associações sem fins lucrativos e de utilidade pública e, portanto, enfim, direta pela sua regulamentação específica, portanto, nem sequer estão abrangidas por aquele regime de reconhecimento da utilidade pública de 10 em 10 anos, como agora foi implementado, estão fora desse regime, a utilidade pública é reconhecida pela sua natureza e, portanto, isto tudo está bem, cobre perfeitamente a situação. Pronto, portanto, a sugestão era, de facto, aqui assim, no introito, tornar isto, enfim, claro, para que não haja qualquer dúvida depois na aplicação da lei de que também se referem às ações humanitárias de bombeiros. No artigo 2º, no âmbito, estão aqui referidos os edifícios sedes, espaços de convívio, recintos desportivos, culturais e similares. Portanto, está muito focado nas coletividades e nos clubes e tal. E aqui assim convinha também, diríamos nós, tornar aqui claro edifícios sede, tal, quartéis, sede, secções e destacamentos, depois, enfim, encontrarem talvez a melhor fórmula para enquadrar aqui assim, sem destacar demasiado, diria eu, sem dar demasiada relevância à coisa, mas tornar claro que isto se aplica a quartéis, sedes, secções e destacamentos. Portanto, são edifícios operacionais. O quartel-sede tem um misto entre sede da associação e quartel-sede do Corpo de Bombeiros detido pela Associação. As secções e os destacamentos são edifícios operacionais apenas, mas que também se enquadram nesta dificuldade de alguns deles terem a informalidade, não haver licenças de utilização, não haver registro de propriedade, etc. E, portanto, também precisam de ver resolvida esta questão. Claro, a maioria serão, de facto, os quartéis-sede, as sedes das associações, mas há situações de secções e destacamentos. Talvez essas até sejam mais do que propriamente os quartéis-sede, porque muitas vezes os quartéis-sede têm o problema resolvido, o que não tem é depois a secção e o destacamento que nasce algures no tempo por uma necessidade operacional e nasce ali um bocadinho por instalações cedidas por A, por B, pela junta de freguesia, pelo município, coisas mais informais, às vezes alguém que levantou uns tijolos e a coisa ficou e foi ficando, pronto, e que precisa efetivamente desta questão resolvida, muito por via dos apoios dos fundos comunitários e se algum dia houver um plano de investimentos
para as infraestruturas de bombeiros, à semelhança daquilo que existe para as forças de segurança, para as Forças Armadas, que está previsto na lei, mas que infelizmente nunca passou daí até agora. Isto é uma questão que saltará para cima da mesa e, portanto, repito, para concluir, esta iniciativa tem todo o nosso apoio, é muito bem vista. Sugerimos apenas estas alterações que aqui referi. Muito obrigada ao Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Eduardo Correia. Muito obrigada por esta primeira intervenção. E agora dou a palavra aos grupos parlamentares e começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Eduardo Ricardo. Muito bem. Obrigado, 5 minutos, Sr. Deputado. Sim, é suficiente. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu queria começar por saudar claramente a vossa presença aqui hoje. De facto, é importante ouvirmos as associações que estão na área e a vossa, em concreto, dar-vos já os vossos parabéns, até pela nomenclatura que tem na vossa essência, que é a Associação Humanitária, e de facto o trabalho importante que fazem todos os anos, constantemente, todos os dias, em prol da população portuguesa e de Portugal. Em relação a este projeto de lei em si em particular, penso que é do conhecimento de todos os partidos políticos aqui representados, que este é um projeto de lei que traz a debate uma matéria complexa e também um pouco sensível, à qual não podemos ficar claramente indiferentes. Existe uma percepção generalizada em todo o território que muitos destes equipamentos, pavilhões esportivos, balneários, auditórios, pequenos bares, não estão licenciados para efeito e no cumprimento das regras urbanísticas, ambientais e de segurança. Estamos claramente perante uma situação problemática que temos a obrigação, nós, enquanto deputados da Assembleia da República, de encontrar soluções. As associações de coletividades abrangidas por este diploma, entendemos nós, são atores-chave da coesão territorial pelo trabalho que desenvolvem em prol das comunidades, do apoio social à população, da dinamização económica, da preservação. É um pouco diferente dos bombeiros em si, mas estou a falar do geral, do intuito do projeto de lei. Da preservação das tradições culturais, da valorização patrimonial e também do fomento esportivo. As sedes e os demais edifícios associativos são, de facto, espaços centrais físicos nas comunidades e têm também uma forte dinâmica e envolvimento social à sua volta. Não podemos continuar claramente a ignorar é um problema que temos que clarificar, simplificar e encontrar um caminho jurídico e normativo que sustente uma solução regularizadora dos edifícios sedes e similares das ações sem fins lucrativos. Temos também de garantir que neste espaço, sejam os de meras reuniões, de espetáculos de teatro, música, dança, um jogo de dominó ou de futsal, é importante que é um espaço onde as pessoas estão e que cumprem com a lei. Temos que garantir, de facto, que as pessoas, quando estão presentes, sintam e tenham certeza que estão no espaço que cumprem com a lei. Da parte do PS, em relação à vossa associação dos bombeiros, da Liga, um pouco em si, na sua explanação inicial, já referiu alguns constrangimentos que encontraram. Eu queria perguntar só se a nível mais efetivo na aplicatividade da própria lei em si, se encontra algum constrangimento em concreto, no que diz respeito, por exemplo, à obtenção de fundos europeus, como falou nessa situação, mais em concreto nesse aspecto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente o Presidente da Liga, o Comandante, representantes, no fundo, da Liga dos Bombeiros Portugueses e começo por dar aqui uma nota de que estar como deputado e como muitos estão dentro desta sala e dentro desta Assembleia da República e ao mesmo tempo temos sido ou somos autarcas, permite-nos ter uma visão do território que com acompanhamento constante e por isso é que surge este projeto de lei. Projeto de lei que tenta, de facto, preencher uma lacuna que ao longo dos anos se veio a acumular e veio a trazer dificuldades e algumas delas até penosas para os próprios dirigentes e para as pessoas que possam sofrer ou que tenham sofrido com algumas infelicidades que surgiram. E, de facto, o que se tentou apontar foi para um regime transitório, à semelhança do que acontece ou que já aconteceu com regimes especiais, nomeadamente com as suiniculturas e com os pavilhões industriais, em que foi criado um regime transitório para permitir essa legalização desses espaços. Ora, esses espaços e esse período decorreu, foi, em alguns casos, eu diria que um sucesso, e foi um processo já anterior aqui na Assembleia da República e serviu de base para a criação deste projeto de lei.
para permitir que coisas tão simples quanto uma legalização de um espaço, e quando falamos nos bombeiros, os bombeiros têm esta... A intenção também foi incluir, mas eu julgo que a proposta que fazem é mais clara e eu julgo que deve ser de aceitarmos para que depois não haja aqui alguma dificuldade de interpretação nesta matéria. Portanto, parece-me que se traz aqui uma clarificação para podermos incluir. Mas, de facto, quando falamos em legalização deste tipo de espaços, falamos também da necessidade de garantir a segurança das pessoas e que tanto os bombeiros têm como tutela e preocupação também. E por isso, se estão em causa questões de segurança, questões do ordenamento do território e a necessidade de legalizar estes espaços, e as autarquias têm essa vontade também, é a nossa obrigação enquanto Assembleia da República encontrar aqui um caminho de legislação que permita que isso possa funcionar e que possa permitir também a essas associações que concorram a fundos comunitários ou até a fundos do próprio Estado Central, nomeadamente as desportivas, e que não o podem fazer muitas das vezes porque não têm uma simples licença de utilização. E por isso a nossa preocupação conjunta, digo eu, deste Parlamento, embora tenhamos tido essa iniciativa parlamentar, mas com o acordo de outros partidos, naturalmente, para que ela seja uma realidade, para trazer a lume um problema que teve um maior eco em 2018, como é de conhecimento de todos, mas que todos os dias coloca dirigentes, e deixem-me dizer isto porque os dirigentes associativos trabalham também todos os dias pro bono e com uma vontade de lutar pela sua comunidade, mas correm o risco depois de ser sacada responsabilidades de algo que os ultrapassa e que no passado já estava expresso até quando entraram para dirigentes e, portanto, têm essa dificuldade. Isso também leva a que, por vezes, possamos ter no fim da linha, daqui a alguns anos, o culminar possa ser das próprias coletividades não terem quem tenha disponibilidade e vontade de poder estar nessas associações. Acontece também, naturalmente, com os bombeiros, sabem bem do que falamos e, portanto, da nossa parte é esta vontade e de vos ouvir, e agradeço o facto de aqui virem, de transmitirem de uma forma clara esta preocupação e de concordarem com a nossa proposta, sendo certo que há aqui algo que depois é preciso ver e que se tem levantado. Já tive a oportunidade de ver algumas dos pareceres que têm a ver com complexidade. E, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que é preciso rever, nomeadamente até a própria vigência e, portanto, criando condições para que, se calhar, se possa estender um pouco mais no tempo, até os 2 anos, e, portanto, é uma coisa que ainda podemos ainda ver, mas para garantir que, de facto, se consiga cumprir com o objetivo. E, por isso, as propostas são de aceitar da nossa parte, naturalmente, e agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar e saudar a Liga dos Bombeiros Portugueses. Chegamos aqui com esta proposta e isto é a demonstração clara da falta de respeito dos últimos 50 anos para com os bombeiros em Portugal. Pelo menos dos últimos 50, porque é aquele período que tentam balizar como sendo da pseudo-democracia. Como é que é possível chegarmos a uma altura em que, sim, é pseudo-democracia, porque inclusive eu estou a falar, também a interromper, portanto, veja a limitação que existe. E, portanto, nestes 50 anos de pseudo-democracia, os bombeiros voluntários ficaram sempre na mão das autarquias. E chegamos a uma altura que criámos um projeto de lei que, obviamente, nem sequer contabilizava os bombeiros. Estava aqui para as associações culturais e devem ter pensado nos bombeiros, quando lembram do baile dos bombeiros e da ginástica que se faz nos bombeiros, porque chegamos ao final de 50 anos e continuamos sem ter o Governo Central a responsabilizar-se pelos quartéis de bombeiros. Podíamos sair daqui e visitar meia dúzia de quartéis de bombeiros por Lisboa e perceber a vergonha e a degradação que existe nos quartéis dos bombeiros e na falta de respeito que tem existido por estes profissionais. Portanto, ainda bem que chegámos a um ponto em que, mesmo forçado e a colocarmos aqui a Liga,
porque a Liga está aqui hoje por solicitação do Chega. Fomos nós que pedimos que a Liga de Bombeiros fosse ouvida neste processo. É importante tentar enquadrar, e aliás já foi identificado pela própria Liga, que obviamente para existir uma adaptação dentro daquilo que são as associações e do movimento associativo, terá que existir aqui uma alteração à letra da lei, garantindo que está claro que os bombeiros voluntários estão aqui inseridos, porque não estava claro. Portanto, para nós a lei é bem-vinda, com as devidas alterações, é para resolver uma situação que, no entanto, é esticar a manta para a frente e para trás, porque a resolução destes processos, nomeadamente dos edifícios sede, só se resolve o dia que olharmos para os bombeiros e percebermos que temos que tratá-los com dignidade e que tem que existir, de facto, por parte do Governo Central, a descentralização de verbas e não estarmos à espera que apenas ligamos as urgências e estamos à espera que o bombeiro venha. E temos que entender que não temos que empurrar apenas para fundos europeus, que deveria existir verba de orçamento de Estado para resolver aquilo que é uma responsabilidade de proteção civil e de segurança nacional, que é ajudar os bombeiros voluntários, ou as associações humanitárias. Portanto, muita questão teria que ser alterada na lei de bases da proteção civil, com as quais nós consideramos que durante o próximo mandato devem ser revistas, e vamos tratando a miúdo destas questões. Pronto. Mas se é a miúdo que tem que ser, obviamente nós acompanharemos a proposta e a nossa preocupação, mas consideramos que isto é um período claramente transitório, porque de uma vez por todas o que tem que acontecer é uma responsabilização do Governo em relação aos edifícios sede, aos quartéis, porque caso contrário o que nós continuamos a ter é, e temos aqui muitos que somos autarcas, a questão do favorzinho em que a Câmara Municipal se gosta ou não do Presidente da Associação Humanitária, pronto, lá faz um protocolo de colaboração e lá descentraliza 2.000 euros para o portão, 2.500 euros para depois embandeirar e fazer aquela jogada política, dizer que estamos a apoiar os bombeiros voluntários e, felizmente, já acabaram aquelas coisas dos bombeiros andar nos semáforos a pedir as contribuições e isso acabou, e muito fruto também do trabalho que esta Liga tem feito, e saudar esta direção da Liga por isso que terminou com essa questão, mas os bombeiros infelizmente continuam de mão estendida nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais e nas reuniões de Câmara. Portanto, mais do que nunca, isto é uma fase transitória que nós acreditamos que de uma vez por todas o Governo Central é que tem que se responsabilizar e criar uma norma de exceção para os bombeiros e não andar a incluir os bombeiros voluntários aqui com calçadeira no meio de processos que têm a ver com o movimento associativo e que não tinha nada a ver com a especificidade dos bombeiros voluntários em Portugal. Muito bem. Sr. Presidente, peço desculpa, um ponderar da mesa só para lhe pedir de clarificar a coisa, até porque fui eu que redigi o projeto de lei e acho que o posso fazer, se me permite. O projeto de lei, a proposta do projeto de lei era para incluir, até porque o faço com experiência no terreno, para incluir as associações onde os bombeiros também estavam incluídos. Aceito, e disse isto na minha intervenção, aceito que haja necessidade de clarificar para ficar bem claro na mesma. Mas a intenção sempre foi essa. Aliás, quando foi feita a redação, era com essa intenção. E, portanto, só para clarificar isso e dizer o seguinte: foi aprovado na generalidade, vem para a especialidade, estamos a ouvir as várias entidades com o objetivo de poder trabalhar na especialidade. E os partidos podem apresentar propostas. E os partidos, se quisessem apresentar propostas, já o podiam ter feito e podem-no fazer. E, portanto, nada disso tem, até porque a proposta, como disse, foi apresentada pelo PSD, eu próprio redigi, mas com o acordo que os partidos perceberam exatamente qual é que era o alcance da mesma. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, para... Muito bem. Sra. Presidente, era mesmo isso, um ponto de ordem à mesa. E um ponto de ordem à mesa porque eu não posso esconder a minha revolta. Para já, bom dia a todos e a todas. Não posso esconder a minha revolta ao acabar de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. E isto porquê? Muito simplesmente. Este não é o pensamento, nem é o respeito que os bombeiros nos merecem. Porque, de norte a sul do país, nós sabemos exatamente a importância que as associações de bombeiros têm. Aquela que o Chega lhes dá, eu não conheço e, pelos vistos, por essa introdução, nem quero conhecer. Agora,
dizer, há sempre coisas que são necessárias corrigir. E como o Sr. Deputado do PSD já disse, a intenção é também essa e por isso estão a fazer estas audições. Mas aqui o que eu quero dizer e reforçar em nome do Partido Socialista é efetivamente o respeito que nos merecem e o reconhecimento que temos pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes. Para? Ponto de ordem à mesa. Sr. Presidente, eu creio que os pontos de ordem à mesa, com a presença de convidados, não serão muito fortuitos. De qualquer forma, não vou pedir para distribuir, apenas para ficar claro que todos, obviamente, entendemos, não tenho a mínima dúvida, que os deputados, enquanto detentores dos seus poderes individuais e dos seus direitos individuais, estarão de acordo com o respeito que querem dar aos bombeiros e à Liga dos Bombeiros. Não quero deixar, no entanto, de deixar claro que basta consultar as propostas que foram apresentadas em Orçamento de Estado e que foram chumbadas pelo Partido Socialista referente a todos os apoios que eram para ser dados aos bombeiros, com uma única circunstância, e daí eu focar a questão da pseudo-democracia. Porque tinha a assinatura do Chega e existe uma linha vermelha em relação a isso. Bem, eu não faço um ponto de ordem à mesa, mas falo enquanto Presidente de Mesa, dizer que tenho um orgulho enorme também de estar Presidente de uma Assembleia Geral dos Bombeiros, uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, e sei bem o trabalho que é desenvolvido e sei bem qual é a intenção, seguramente, dos grupos parlamentares de poderem ajudar e contribuir para resolver algumas das situações. Pronto, e posto isto, não existem mais grupos parlamentares. Devolvo a palavra para 7 minutos da sua intervenção final. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Com certeza não necessitarei de utilizar os 7 minutos, até porque parece-me haver aqui um acordo generalizado relativamente a esta matéria e os proponentes já aqui referiram que compreendem a nossa questão e aquilo que foi a nossa proposta de melhoria, se me permitem assim chamar, aqui à questão do texto, do articulado, precisamente no sentido de não haver qualquer dúvida que isto também se aplica às associações humanitárias de bombeiros. De resto, são as questões políticas que vos caracterizam e que nós tentamos habilmente aproveitar no sentido de conseguirmos alcançar alguns daqueles que são os objetivos da Liga, em representação de rigorosamente todas as associações humanitárias de bombeiros e corpos de bombeiros do país, sejam eles de cariz voluntário, sejam eles de cariz profissional ou até mesmo privativo. E, portanto, tudo aquilo que nós conseguirmos em conjunto com todos, alcançar a bem das nossas associações humanitárias, dos nossos corpos de bombeiros, não por nós próprios, mas pelos portugueses que nos cabe servir e assumindo a missão que nos foi atribuída pela própria sociedade, porque é da sociedade que as associações humanitárias e corpos de bombeiros nasceram, e por isso esta é a missão que nos cabe. Tudo o que vá para além disso são invenções dos tempos, portanto, este é o nosso foco e, portanto, tudo aquilo que conseguirmos que esta Casa, que os deputados, que o Governo, que os municípios consigam conjuntamente pensar e congregar esforços no sentido de garantirmos a sustentabilidade financeira das nossas associações, com vista à sustentabilidade operacional dos corpos de bombeiros, tudo isso é bem-vindo e essa é a nossa política e para isso poderão certamente contar connosco, os nossos contributos, como aqui trazemos hoje. Uma resposta apenas a uma questão objetiva do Sr. Deputado do Partido Socialista, relativamente a se encontramos aqui algum constrangimento na aplicação da lei. Não, repito aquilo que disse na primeira intervenção. No articulado não vemos aqui nada que possa impedir que as associações humanitárias de bombeiros possam também ser elas beneficiárias deste regime de exceção, por isso não nos parece. Pode aqui ou acolá, algum detalhe, isso estar aí assim, mas à partida não nos parece, parece-nos bem. Só apenas, repito, e para terminar, aqui esta questão para clarificar isto, mas parece-me que há consenso relativamente a esta matéria, mas daquilo que ouvimos aqui assim. Por isso, todo o nosso apoio a este projeto de lei, a esta iniciativa, com esta melhoria, no sentido de não haver dúvidas. Enfim, agradecer
agradecer a vossa disponibilidade e o convite que nos fizeram para estar aqui assim hoje nesta comissão parlamentar, que muito nos satisfaz, muito nos orgulha, e, enfim, aproveitar para desejar às seus deputados e às famílias, digamos assim, e aos democratas portugueses um bom Natal, um feliz Ano Novo e, enfim, desejar a todos as maiores felicidades do dia 10 de março e que consigamos chegar lá com uma solução, seja ela qual for, mas que permita resolver não só as questões dos bombeiros, mas também todas as outras questões que estão numa lista da bem dos portugueses e de Portugal. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Receba a Liga em nome desta 13ª Comissão, que tem a Administração Pública, o Ordenamento do Território e o Poder Local. Receba também o nosso desejo de festas felizes para os bombeiros de Portugal e para as suas famílias, continuação de um bom trabalho e que seguramente os portugueses estarão sempre gratos pelo trabalho que os bombeiros de Portugal desenvolvem. Bem-aja e festas felizes. A nós, senhores deputados,